Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Então, gente, continuamos aqui no nosso serviço divino, aqui na nossa Betina Friburgo, na nossa Paraxá, a Paraxá qual estamos aqui, gente, relacionada Haftará de hoje, Haftará de Bereshit, gente. Haftará que nós estamos lendo e vamos ler agora, está no livro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 42, 43 a 10, Yeshayahu, Menvet, Rei Mengimel e Yud, tá, gente? Então vamos lá, essa leitura, temos algumas coisas, algumas grandes explicações dos sábios para nos dizer. Mas vamos à leitura. A leitura dessa Haftará, lembramos que a Haftará, gente, significa complemento, término. Então vamos terminar, complementar Paraxá, a leitura do começo das Parashot, agora com essa leitura. Koa Amar Ael Hashem Boré Hashamai Venokeei Roká Aratz Vekseeksa Eha Nokei Neshama La'an Aleia Verua Laohim Ba. Assim disse o Deus eterno, que criou os céus e os expande, que das existência a terra e ao seu produto, que proveu a alma de todos que nela habitam, o espírito dos que percorrem seus caminhos. Eu sou o eterno, que em integridade te escolheu. Tua mão hei de fortalecer e sempre te protegerei. Te transformarei em um convênio para todos os povos, uma luz para as nações, para iluminar os cegos, libertar os prisioneiros, retirar do seu cárcere os que habitam na escuridão. Eu sou eterno, este é meu nome. Não concederei a outros a minha glória, nem a ídolos esculpidos pela mão do homem. Meu louvor vê que se realizam as primeiras profecias, relatar-te-ei outras novas, sim, antes que se realizem, eu te farei escutá-las. Erguei o Eterno uma nova canção, exaltai seu louvor desde os confins da terra. Vós que pelo mar navegais, tudo que nele está, contigo, suas ilhas e todos os seus habitantes, que em cânticos eleva sua voz, o deserto e suas cidades, as aldeias habitadas no deserto de Quegar, entoem melodias, os que habitam entre as rochas e do cume dos montes, clamem com alegria em alta voz, que glorifiquem ao Eterno e proclamem nas ilhas seu louvor. O Eterno avançará como guerreiro poderoso, exercerá vingança como homem em guerra triunfante, clamará em alta voz, sobrepugirá seus inimigos. Por muito tempo silenciei-me e me mantive em paz, e me contive agora, porém serei ruidoso com a parturiente ao dar a luz, e destruirei meus inimigos, os farei fugir, montes reinados e colinas, governo devastarei, secarei suas folhagens, os que se ajuntam a eles, para os rios se transformarem em ilhas, os lagos em terra seca. Aos cegos guiarei por sendas que lhes são desconhecidas, e farei trilhar caminhos por onde nunca passaram. Para eles transformarei em luz as trevas, e caminhos retos as trilhas tortuosas. Por eles farei tudo isso e jamais os abandonarei. Recuarão envergonhados os que imagens esculpidas depositam sua confiança. As estátuas fundidas afirmam: vós sois nossos deuses. Ouvi, Israel, vós sois nossos deuses, e ouvi, Israel, ó vós que sois surdos, orai a vós que sois cegos, para que possais perceber quem é cego como meu servo, que não quer ver, o surdo como mensageiro, que não quer escutar.
que envio? Quem é cego, mesmo sendo sincero, como o servo do Eterno, vês muitas coisas, mas não enxergas, tem os ouvidos abertos, porém não escutas. O Eterno se compraz por amor à sua própria justiça, engrandecer e glorificar a sua Torá. Mas este é o povo espoliado, esmagado, todos foram aprisionados e mantidos em cárceres, foram escolhidos como presa, e ninguém os liberta. Foram pilhados e ninguém os restitui. Quem dentre vós escutam isso, não se perguntará quem negou Jacó para ser despojado, Israel para ser saqueado? Acaso não foi o Eterno? Contra quem temos pecado, cujos caminhos não quisemos seguir e cuja Torá não obedecemos? Compreendei que tudo isso derramou o Eterno sobre Israel, o furor de sua ira, sua violência da guerra, fogo atirou ao seu redor, sem que, contudo, eles se apercebessem, e quem o fez, ele o queimou, mas ainda assim não compreenderam. Mas agora se diz o Eterno, que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque te redimi, porque o teu nome chamei, a ti que és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Promessa que achei ficar feito fazendo ao povo de Israel, né, gente? Quando atravessares os rios, eles não se te submergirão. Quando pisares sobre o fogo, não serás atingido. E nenhuma chama te consumirá, pois eu sou o Eterno teu Deus, o Santíssimo de Israel, teu Salvador. O Egito te dei por resgate, Cush, Etiópia e Sevá, Sabá, a te doei, porque fosse precioso aos meus olhos, e digno de honra, eu te amei. Falei por isso, porque por outro sejas redimido. Sim, o que os povos darei por tua vida, não temas, porque eu estou contigo. No Oriente trarei tua descendência, no Ocidente buscarei, de lá norte, e trago os cativos ao sul. No Zequenha, anda, traz de longe meus filhos, e das extremidades da terra, minhas filhas, todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que enaltece minha glória, eu formei, eu criei, portanto libertarei. Que povo que embora tem olhos é cego, e ainda que tem ouvidos é surdo, são convocados pelas nações, reunidos todos os povos. Quem dentre eles poderia tais coisas anunciar, como se estivesse previsto? Que tragam suas testemunhas, para que ouçam e proclamem. Sim, verdade, vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, os servos a que escolhi, para que possais saber, acreditar e compreender que eu sou o Eterno. Meu Deus havia antes de mim, e nenhum haverá depois. Olha, gente, vamos repetir isso. Lemos bem Isaías, aqui nessa passagem, vamos lá, 43, versículo no final aqui da nossa leitura, versículo 10, vamos ler de novo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, os servos aqui escolhi, achei, falou para Israel, para que possais saber, acreditar e compreender que eu sou Eterno, nenhum Deus havia antes de mim, tá vendo? E nenhum haverá depois. Isso daqui quebra qualquer idolatria, né, gente? Nenhum Deus havia antes de mim, nenhum Deus haverá depois. Não existe, gente. Deus, achei, todo-poderoso é um. Ele não é homem, não é matéria, não é corpo, ele é divisível e corpóreo. Ele não desceu aqui nessa terra na forma de um corpo humano, de uma mulher. Isso é mentira, gente. Sabemos que Madalena, ela foi uma mulher que errou, se prostituiu com um homem lá de Roma e teve esse bastardo que todo mundo adora hoje. Não tem nada a ver com a escritura, com os ritos judaicos, gente. Não tem nada a ver com a fé judaica, com a fé monoteísta. Então, vamos entrar aqui agora, dentro do comentário dessa paraxá. Isaías, filho de Amós, nasceu em Jerusalém, uma família ligada ao círculo da realeza. Seu ministério profético se estendeu no período mais agitado, enfrentado pelo reino de Judá, século 8 antes da Era Comum, cujo acontecimento mais marcante foi a ascensão da Síria, que de uma mera guarnição da Babilônia tornaram-se uma potência mundial. Os reinos da Síria e de Israel haviam sido vencidos por elas em 721 antes da Era Comum. É seu reino de Judá tornaram-se o único representante depositário da verdadeira fé.
Nessa época tempestuosa, Isaías trouxe ao rei e ao povo da Judéia mensagem de santidade, onipotência, soberania do Eterno. Quando com apaixonado fervor buscou instilar fé no coração de seus irmãos, interpretar as crises da história sob a luz da providência divina. Seus esforços opuseram em conflito com aqueles que pugnavam a guerra, tornando-se inimigo implacável de políticos oportunistas. A conexão entre Escaftará e o texto da Torá está definida em seu início, ao falar sobre Deus como Criador dos céus e da terra. Após descrever a criação, a Torá narra o crescimento do pecado e da violência entre os seres humanos, uma trajetória semelhante. O profeta proclama a onipotência e soberania do Criador do universo e lembra a Israel a sua missão de resgatar o mundo da degeneração moral. Os capítulos que contêm as narrativas estão contidos na segunda parte do livro de Isaías, Yeshayahu, dirigido aos judeus da Babilônia, que haviam sido deportados de Israel e que ansiavam pelo dia em que poderiam retornar à Terra Santa e Sagrada Jerusalém. Durante os 15 anos de espera, o profeta os consolava, expondo-lhes sublime missão do povo de Israel, eleito para ser sua testemunha perante todos os povos. Gente, quando o profeta Isaías fala, vós sois minha testemunha, não está falando de testemunha dos que têm aí criado uma religião, né, gente? Testemunha, não, está falando de Israel. Israel tem que ser testemunha para todos os povos da fé monoteísta, da religião verdadeira, do Deus único, não de uma trindade religiosa, não de, que o nome de Deus é esse, aquele, não, gente. Aqui Israel foi chamado como testemunho para as nações, para indicar o caminho da retidão, o caminho da salvação. Não é só salvação, não é salvação espiritual de entrar no céu, não. Salvação era física mesmo, gente. Salvação de conceitos errados, de salvação de conceitos pagãos. Então, aqui é indicar para todos os seres humanos, pois o Eterno se compraz por amor à sua própria justiça, engrandecer e glorificar a sua Torá, salvar a humanidade, para entender que a Torá é o livro do Eterno, entender que a Torá é o caminho que nos conduz ao Eterno, que nos dá ligação com Ele. A vitória de Ciro sobre a Babilônia já havia sido profetizada, e estas novas profecias sobre a exaltação do servo de Deus Israel também viriam se concretizar. Ciro, o criador do Império Persa, foi um dos grandes vultos da história da humanidade, e ao conquistar a Babilônia, se tornaria soberano sobre toda a Ásia Oriental. Ele percebeu o valor da lealdade e da gratidão dos judeus, e de um dos seus primeiros atos seria uma proclamação aos judeus exilados, que lhe garantiu o direito de retornar à sua terra, reconstruir o templo sagrado. Essa declaração está preservada no último versículo do livro da Bíblia hebraica, 2 Crônicas 36, 26. Então, gente, a reconstrução do templo de Jerusalém é como a reconstrução de um mundo melhor. O templo, ele abrange uma luz muito forte, uma luz divina, muito grande. E o templo ele reflete sobre toda a humanidade. A reconstrução do templo de Jerusalém reflete uma construção de um mundo melhor para nossas vidas, para Israel e para a humanidade. O hino de louvor constante nessa Caftará anuncia as boas novas da restauração de Israel, a missão entregue ao servo de Deus. E quando fala meu servo, fala que Israel é o servo de Deus. Não fala de um tal personagem criado por Edom, por Roma, né, gente? Tirado do meio do povo judeu, que era um perverso, um rachal, feiticeiro. Não, gente, quando se fala aqui de meu servo é o povo de Israel. O servo de Deus lhe transmitiu a todos os povos, vocês meus testemunhos, para que a cada geração saiba e compreenda, acredite nele como o único Criador do universo e o único Salvador do homem e das nações. Gente, único Criador, Salvador, antes e depois de Achei, não existe e nunca existirá. Então, gente, que possamos consolidar nossas vidas através dessa Parashá Breshit, através dessa Haftará, que é a combinação, o término da Parashá, que possamos entender, colocar no nosso coração, como Benoa Batinoa, ser testemunhas também para o mundo, que existe só um Deus, Criador, que só existe e não há nada depois dele.
salvar o mundo de conceitos pagãos, de conceitos idólatras, salvar o mundo do conceito da idolatria, da trindade e assim por diante. Então que possamos guardar nos nossos corações, tá, gente? Guardar nos nossos corações a fé verdadeira, né? Porque, como diz Jeremias, né? Nossos pais herdaram só mentiras, mas a verdade será revelada por intermédio de Machia. Então nós estamos fazendo aqui, cumprindo o papel, um papel muito grande, preparando os caminhos, para que quando o Machia se revelar, tudo seja preparado e prontificado, para que as nações e o povo possam reconhecer que Shema Israel, Hashem Eloquim, Hashem Echad, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. E toda a humanidade vai ter que saber, como diz lá no livro de Zacarias, né? O Shimor Errad, né? Hashem é um. Toda a humanidade vai ter que saber que Hashem é um e confessar que o seu nome é um. Esta é a ficará, gente, esse dia de Shabbat para a nossa Beit Novo Friburgo, para todos que estão aí. Tudo de bom, que Hashem vos abençoe. Shabbat Shalom, com muita luz e energias positivas. Para o Hashem.